Pessoal, tudo bem com você? Olha só, declararei as minhas iniquidades e afligir-me-ei pelo meu pecado. Quais são as características de pessoas que estão sofrendo não pelos pecados, e sim pelas iniquidades? E elas andam nas igrejas, mas elas não conseguem crer nem no que vê e nem no que fala. Que é o que eu vou explicar aqui para você. Pessoas que elas tomam medicamento controlado, pessoas que têm problemas de diabetes, de pressão alta, problemas de glúten, problema de alergia na pele, todo tipo de transtorno mental, que é o que eu vou explicar aqui para você. Quais são as características das declarações das iniquidades? Deus explica: declararei as minhas iniquidades e afligir-me-ei pelo meu pecado. Quer dizer, eu vou explicar para você porque é que tem pessoas que elas não conseguem crer mais nem no que vê e nem no que fala. E isso quer dizer, não é mais pelos pecados, e sim pelas iniquidades. E onde Deus explica isso? Que é o que eu vou ler para você aprender a discernir e esquadrinhar o coração de uma pessoa que ela não fala mais sobre pecado. Ela fala em Deus, ela anda na igreja, ela prega a palavra de Deus, mas ela não é convencida dos próprios erros. E por qual motivo isso aconteceu? Porque é que isso acontece com uma pessoa que ela diz carregar o Espírito Santo. Quer dizer, pode uma pessoa não entender sobre pecado e ter a presença do Espírito Santo? Pode uma pessoa ela não entender sobre arrependimento? Ela não sabe sobre arrependimento e sobre perdão. E ela carregar a presença do Espírito Santo? Deus explica, ela até carrega a presença do Espírito Santo, mas ela pode perder essa presença, porque ela pode desconhecer a respeito das iniquidades. E se ela permanece desconhecendo a respeito das iniquidades, ela vai se constrangendo. E para fugir dessa aflição, que a pessoa ela mesmo se aflige, mas ela não tem a revelação. Ela não sabe a respeito de iniquidades. Ela não sabe a respeito de transgressão. Ela até fala, mas ela não é convencida mais pela visão. Porque ela não acredita na exorção, naquilo que Deus exorta a pessoa. Naquilo que Deus aflige a pessoa para que a pessoa ela queira se arrepender. Então quer dizer, tem pessoas que não sabem a respeito do que é o arrependimento. E é por isso que ela naturaliza as doenças. Então, características que eu vou ler para você em Salmos, onde Deus explica a respeito de iniquidades, que não é mais a respeito do pecado. Umas 7 características para que você entenda que se você vive ganhando e perdendo e adoecendo com frequências, ou vive no remédio, no medicamento, só vive nos médicos, os exames não dão nada. Quer dizer, você tem que entender o que é que Deus explica. Então, tem pessoas que não querem entender, mas ela fala em Deus. Mas ela diz ter a presença do Espírito Santo na vida dela. E é por isso que ela termina perdendo a presença. E quem estuda a palavra sabe que Deus retirou a presença do Espírito Santo da vida de Saul. Deus retirou a presença do Espírito Santo em várias vidas que Deus explica na Bíblia. Por quê? Porque a pessoa não quis se arrepender. Porque a pessoa não quis entender. Quer dizer, carregou a presença, se aproveitou de Deus, mas não quis obedecer a Deus. E é por isso que você vai ver que as pessoas que elas não querem entender dessa forma, elas não sabem sobre transgressão, iniquidade e pecado, ela vai falar sobre o pecado, mas do pecado alheio. E quando ela é confrontada por alguém, ela já distorce toda a visão e toda a interpretação da Bíblia. Então tem pessoas que dizem assim, mas essa interpretação é a sua interpretação.
Me mostre onde está na Bíblia. E você, quando vai mostrar a pessoa, ela não crê. Ela não consegue acreditar naquilo que está escrito. Quer dizer, por quê? Porque ela não consegue entender. E a palavra não tem fruto na pessoa. Quer dizer, falta humildade na pessoa. A pessoa, ela se transformou numa pessoa orgulhosa e por isso ela vai perdendo a presença do Espírito Santo. Porque ela acredita que se ela tem a presença de Deus, por que é que Deus não fala com ela? Então ela descarta a Bíblia. Essa é a tradução natural de quem entende sobre o Espírito Santo. Quer dizer, a pessoa, ela diz crer em Deus, mas é um Deus que ela mesma vai criar desde quando ela não acredita naquilo que está escrito. Você vai provando, se torna uma pessoa totalmente religiosa, que é o que eu vou explicar aqui para você. Quais são as características? E onde Deus explica isso? Que pessoas que ela vive ganhando e perdendo e adoecendo são problemas de iniquidades e não sobre o pecado. E se a pessoa não entende sobre iniquidade, ela também não sabe sobre perdão. E se ela não sabe sobre perdão, ela também vai desconhecer sobre o arrependimento. É notório para uma pessoa que ela anda com o Espírito Santo, que a outra pessoa ela não acredita na Bíblia, ela usa a Bíblia. Ela fala em Deus, mas ela não acredita naquilo que está escrito. Quer dizer, então, pessoas que têm essas declarações das iniquidades, são declarações, são revelações sobre as iniquidades que Deus explica em Salmos, quais são as características de pessoas que estão sofrendo das iniquidades e não é mais sobre o pecado, né? A pessoa, ela tem problemas diversos sobre a saúde. Mas a vida da pessoa, a pessoa que ela está sofrendo das iniquidades, ela vai amar a vida do parecer, porque ela tem problema diverso e ela vai tentando superar os problemas. Então, a cada fase da vida dessa pessoa, ela vai ter problema. Problema financeiro, problema no casamento, problema com a saúde, problema em relacionamentos com a família. Ela vai ter problemas, mas ela vai buscar sempre superar os problemas. São problemas diversos. Quer dizer, devido a pessoa não ter a visão e a revelação, porque ela não crê em revelação, a pessoa que ela é religiosa, ela não crê na revelação. Então ela lê o versículo, mas o versículo da Bíblia, se ela não medita naquele versículo, se ela não pede a revelação de Deus, se ela lê por lei e ela já desfaz das pessoas, e ela já humilha as pessoas, e ela já julga as pessoas, ela perde a revelação da Bíblia. E Deus explica isso. Quer dizer, a pessoa que ela está sofrendo de iniquidade, ela vai viver diversos problemas na vida dela. Mas devido a ela não querer mais ver o problema como problema, ela vai tentar superar o problema e vai levar a emoção dela a um tipo de visão. Como é que ela vê a superação dos problemas da vida dela? Então, ora ela vai ver problema no casamento, ora problema na área financeira, ora problema na saúde. Todo momento ela tá, são diversos problemas, mas ela tá fugindo da visão do problema. Ela não quer mais ver os problemas da vida dela. Ela não consegue entender sobre iniquidade, então ela não quer ver, ela quer superar. Ela vai querer superar por desconhecer o que é iniquidade, entende? Então ela sente como se a vida fosse pesada, como se a vida dessa pessoa fosse um fardo, fosse um peso. Quer dizer, se as iniquidades que foram plantadas na geração da pessoa foi na área sexual, ela vai ver o casamento como um fardo, um peso e não uma satisfação. Quer dizer, a pessoa está sempre na dúvida, na inconstância, não tem constância, não tem resiliência, não tem persistência. É uma pessoa indecisa, ela quer uma coisa, depois ela não quer mais, porque ela desconhece a respeito das iniquidades. Então, se a iniquidade foi plantada na área afetiva, na área sexual, um exemplo, ela vai ter o casamento como fardo. Se as iniquidades da vida dessa pessoa é na área financeira, quer dizer, tudo que ela vai tentar
ganhar, florescer, ela vai estagnar ou ela vai perder. Porque ela não entende a respeito de iniquidade. Então ela acredita que o problema dela tá nas pessoas, tá no emprego. Quer dizer, a pessoa ela não consegue ter resistência nem resiliência. Tudo que ela vai fazer, ela vê um problema. Mas ela acredita que o problema dela, se as iniquidades estão na área do trabalho, que o dinheiro foi ganhado da forma ilícita, ela não vai conseguir fluir. Então a pessoa ela vai perdendo o prazer. A pessoa ela vai perdendo o prazer e ela não consegue entender. E é por isso que ela joga a emoção para uma visão. Como é que ela vê a vida? Como é que ela interpreta a vida? Mas se ela não conseguir entender isso, para se libertar do sentimento, porque a iniquidade fala do sentimento da pessoa, ela vai estar o tempo todo desfazendo e criticando das pessoas por não entender o que é iniquidade. Entende o que Deus explica? E eu vou ler para que você entenda. Então ela vai estar sempre com problema na vida dela. Em toda a fase da vida, ela vai ver que o problema vai mudar. Se ela tem problema com o marido, ela vai tentar resolver o problema com o marido. O problema vai nascer na área do trabalho, na área financeira. Então ela vai tentando superar os problemas e não entender sobre o problema. Que é muito diferente. Você superar um problema ou você entender sobre o problema é diferente. Quer dizer, se eu tenho problema com relacionamento e o meu problema tá nas iniquidades, eu troco de relacionamento. Mas eu vou ver outro problema em outro relacionamento. Porque o meu problema é sobre iniquidade, não é sobre o pecado. Por isso que a mudança externa, a mudança superficial, ela não serve. Não vai dar um download na pessoa. A pessoa vai ver outro tipo de problema no futuro. Então, o problema, ele vai pesando, ele vai agravando, porque é sobre iniquidade e não sobre o pecado, entende? É uma pessoa que não consegue, eu já falei, né? Que não consegue se firmar, não tem resiliência, não tem clareza. Por quê? Porque há corrupção no coração. O que quer dizer isso? A confusão sentimental na pessoa. Porque é sobre as iniquidades. Entende? Então a pessoa não tem resiliência, não tem clareza, não tem firmeza, porque há corrupção no coração. Então o que significa isso? É uma pessoa que tem ressentimento guardado, mas ela foge do ressentimento. Mas ela nega que tem ressentimento. Quer dizer, mas ela vai ver a falta de comunicação, a falta do progresso na área que ela vai tentar viver, que ela vai tentar fluir. Ela vai ver como se fosse um impedimento naquela área. Quer dizer, se as iniquidades forem plantadas na área financeira, a pessoa ela consegue trabalhar, mas como CLT. Ela vai tentar botar um negócio para ela, ela vai ver que vai ter uma trava ali. Entende o que Deus está explicando? Ela vai ver que vai ter um impedimento ali, ela não consegue fluir naquela área. Ela consegue ganhar, mas como escravo, porque há iniquidade na pessoa. A iniquidade, o que significa a iniquidade? Um problema que ele é de geração. Então eu tenho que entender, buscar a razão. Então quando você não entende, você vai dizer assim, mas Deus já perdoou, mas Deus já arrancou, mas o sacrifício da cruz, mas se eu não entendo dentro de mim, por que é que eu perco? Por que é que eu adoeço? Por que é que o problema está em mim? Como Deus arrancou? Veja bem a contradição na pessoa que não entende sobre as iniquidades. Como Deus arrancou as minhas iniquidades se eu não entendo a razão do que eu estou vendo? Se eu vivo ganhando e perdendo ou adoecendo e eu supero, mas eu não entendo. Veja que há uma contradição aí. Entende? Veja que há, é porque o coração está corrupto. Está corrompido e a pessoa não entende sobre as repreensões de Deus. Então ela não consegue ter visão. Ela não consegue ter clareza no assunto. Ela erra o alvo. A pessoa que ela tem problemas de iniquidade, ela erra o alvo. Ela acredita que o problema dela está fora, onde o problema dela está dentro. Um exemplo para que você entenda a respeito disso. Eu conheço pessoas que foram garotas de programa.
Mas quando ela arruma um emprego, quando ela vai tentar mudar de vida, ela sente aquele abafamento dentro do coração dela, ela começa a chorar dentro do emprego, ela começa a passar mal, ela corre para casa, ela não consegue firmar naquele emprego. Por quê? Porque ela tem que voltar para a vida que ela praticava. Fazer programas, se prostituir. O coração está corrupto, o sentimento está corrompido, a visão, ela não tem visão. Então a pessoa vai ver problema no emprego. Então ela acredita que o problema dela são as pessoas que trabalham no emprego. O problema dela está sendo no patrão. Mas ela desconhece a respeito de iniquidade, ela não vai ter a solução do problema. Entende o que Deus explica? A pessoa ela não tem solução do problema porque ela foge do problema. Ela não enfrenta o problema. Ela não sabe, ela não quer saber porque ela não crê assim. Porque ela não acredita assim, dessa forma. Entende? Então, na vida dessa pessoa, ela vive na inquietação do coração. E Deus explica isso. E eu vou ler para que você entenda a revelação sobre as iniquidades em Salmos. Quer dizer, o que quer dizer uma pessoa inquieta no coração? É um acúmulo de sentimento dentro da pessoa, que a pessoa ela está sempre indecisa, insatisfeita, irritada, e ela não entende, ela não consegue entender porque é que ela não consegue fluir. Ela vive inquieta no coração, ela vive na insatisfação, na indignação e ela não sabe a respeito do que é transgressão e iniquidade. Para a pessoa entender sobre a iniquidade, ela tem que entender sobre a transgressão. Ela tem que estudar o passo a passo, o que é transgressão, o que é o pecado, para ela entender sobre as iniquidades. Iniquidade domina a visão. Iniquidade domina a emoção, o sentimento, a razão, as vontades da pessoa. Por isso que para a pessoa entender sobre iniquidade, ela não pode ser um religioso. Ela não pode acreditar em versículos isolados da Bíblia e ela não querer entender. Quer dizer, a pessoa diz que acredita na Bíblia, mas acredita numa parte e outra não da Bíblia. Acredita na interpretação dela, mas não acredita na interpretação de alguém que foi curado. Entende que a pessoa está corrupta dentro do próprio coração. No final eu vou contar uma história para você, de uma experiência que Deus me deu, de uma pessoa que carrega a presença do Espírito Santo, mas carrega problemas de iniquidades. E ela já não crê no pecado, mas prega a palavra. A pessoa prega a palavra, mas não tem a revelação. Ela tem a presença, mas ela não tem a revelação do problema. Porque carrega problemas de iniquidades. Então a pessoa ela vive encurvando-se, fazendo só o que as pessoas querem. Em cada momento da vida que a pessoa que ela carrega esse problema de iniquidade, ela vai viver fases, etapas da vida dela. Em algum momento ela vai se dedicar a ser uma pessoa muito boa, uma irmã Dulce da vida. Quer dizer, ela vai querer fazer caridade, ela vai querer ser uma pessoa satisfeita, fazer tudo que as pessoas querem. Em outro momento a pessoa vai se revoltar e não vai querer mais fazer nada que ninguém quer. Mas o que é que ela não entende? Se ela não entender sobre as iniquidades, ela vai ser satisfeita em desfazer das pessoas. Ela vai amar desfazer das pessoas, porque ela não acredita em pecado. Entende? Uma pessoa que carrega problema de iniquidade, ela não acredita mais no pecado. Ela só quer pregar o amor. Ela só quer pregar sobre prosperidade. Mas se ela carrega problema de iniquidade, como é uma pessoa próspera, se ela vai querer entender a própria vida dela, mas ela só quer ver o que ela tem e não o que ela não tem. Ela não consegue ver o que ela não tem. Então ela quer entender sobre pecado e iniquidade pelo que ela tem. Então ela vai fazer um diagnóstico raso na vida dela. Eu tenho tudo. A pessoa vai dizer: eu sou casada, eu tenho casa, tenho carro, tenho isso, tenho aquilo, mas a indignação, a insatisfação, às vezes que vive ganhando e perdendo e adoecendo, ela não quer saber a razão, ela foge dessa razão. Por quê? Porque se o coração está corrompido e ela não consegue refletir na palavra, ela vai perdendo os sentidos. Então, pessoas que elas são bastante esquecidas, a pessoa diz assim,
que tem problema de burnout, que tem problema de alergia, que tem problema na alimentação. Quer dizer, como é que ela crê na Bíblia, mas ela não crê na revelação do que Deus faz para ela? Ela não crê que há consequência no pecado na vida dela. Veja que a pessoa mesmo que ela prega a palavra, ela cai em contradição. Ela cai em contradição. E o que é que ela vai pensar e o que é que ela vai fazer por não entender sobre as iniquidades? Entende? Então, a pessoa que ela está sofrendo de iniquidade, ela tem problemas de tristeza, uma tristeza grande em alguns momentos. E ela não vai entender porque é que ela está triste. Por que é que ela está tão desanimada de repente? Alguém pode perguntar e ela dizer, eu não sei porque é que eu estou tão triste. Quer dizer, é tipo uma confusão emocional dentro da pessoa. Ela pode ser uma pessoa tanto lerda, sabe aquelas pessoas que só faz tudo no seu tempo, que não aceita que ninguém dê pressa nela. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu não aceito ouvir ordem de ninguém. Eu trabalho do meu jeito. Se você deixar eu trabalhar do meu jeito, eu trabalho. Ela não aceita receber ordens. Ela não aceita mudar porque ela não consegue mais. Então ela só se adapta no emprego, no trabalho, se for do jeito dela. Ela não, isso pode ser em qualquer profissão. A pessoa ela pode ser capacitada, mas ela só se adapta, ela só se adequa num lugar que ela não esteja, que ela não precise de se adaptar a ordens, a mudança. Entende? Se for para ela ter que mudar, ela não consegue mudar. Ela prefere perder. Por quê? Porque carrega problemas de iniquidade. Tem pessoas que trabalham como domésticas e são assim. Eu já tive funcionária assim. Quer dizer, a pessoa vem para minha casa, eu digo, olha, aqui na minha casa, eu não gosto de café da manhã com achocolatado, né, com refrigerante. Eu quero que você dê o meu filho, eu vou sair, mas o meu filho, eu quero que você faça uma vitamina. Quer dizer, você fala uma vez, você fala duas, você fala três, a pessoa não se adequa ao seu padrão. Ela não aceita mudar. E quando você pega a pessoa fazendo esse tipo de coisa, ela diz que o errado é você. Você quer se meter no meu trabalho, você não... A pessoa não se adequa, ela não consegue mudar a forma de pensar, a forma de agir. Então, em toda a situação da vida dela, ela vai tentar se adequar, se padronizar, ela vai tentar entrar num padrão que caiba para ela. Ela não consegue entrar no padrão de todo mundo. Entende? Se você chega numa casa e você vê uma placa, ao entrar, tira a sandália, a pessoa não aceita as regras daquela casa, quer dizer, quem vê, quem tá de fora vê, aqui não dá para andar. Que ela quer mudar o padrão da pessoa. A pessoa que carrega o problema de iniquidade, ela quer mudar os padrões onde ela chega. Ela não consegue mudar para se enquadrar no padrão de ninguém. Então, ela consegue se permanecer em algum lugar que ela consegue se encaixar. Ela vai sondar se ela consegue estar no relacionamento, se ela consegue estar naquele emprego, porque ela não aceita ordens e não aceita mudança. Exemplos, né? Uma costureira. Uma pessoa que não tem controle emocional, uma pessoa que carrega problemas de iniquidade, ela vai dizer o quê? O problema é as clientes. Ela não quer fazer o que as clientes querem. Ela quer que as clientes aceitem a forma que ela trabalha. Entende o que lá em Salmos Deus está explicando? Que é uma pessoa corrupta no coração, porque carrega problemas de iniquidades. Então, ela vai se tornar uma pessoa exagerada, complicada, ou lerda, ou uma pessoa que tem essas crises de tristeza muito grandes. Se você perguntar, a pessoa não vai saber explicar. Por que você tá assim? Ela diz, não sei. Não sei, de repente bate uma tristeza, um desânimo em mim, entende que tá repreendido, mas é problemas de iniquidade. Ora a pessoa tá depressiva, ora a pessoa tá triste demais, ora a pessoa tá alegre demais, tá sempre no exagero. Ela não consegue ter resiliência. Ela não consegue ter visão. E Deus explica isso lá em Salmos. Ela não consegue ter visão, ter clareza dos próprios sentimentos, porque é uma pessoa que ela é confusa. É uma pessoa que ela é indecisa e ela já percebeu que ela é assim. Que ela quer uma coisa, depois ela já não quer mais. Que ela tem problemas, então ela vai tentando fugir de um tipo de problema.
Ela vai tentando superar o problema, mas ela desconhece a respeito do que é iniquidades. Entende? Ela se sente uma pessoa fraca e aquebrantada. O que significa isso que Deus explica lá em Salmos? A pessoa que se sente fraca e aquebrantada. De repente ela desmaia. De repente ela tem calafrios, ela tem aquele calor da menopausa, ela tem uma insatisfação, ela começa uma coisa naquele repente, naquela força, naquela coragem, de repente bate uma fraqueza, um desânimo, ela já não quer mais aquilo. Ela já não quer mais aquilo. Por quê? Porque ela carrega um problema de iniquidade, acumulou. Ela ignorou o pecado, buscou a sua própria razão, a sua própria insatisfação. Por viver insatisfeita, ela buscou a sua satisfação. Ela levou a sua emoção e os seus sentidos para uma forma de visão. Como é que eu vejo isso? Porque ela viu que tem algum problema, que ela vive na vida estagnada ou vive adoecendo. Ela tenta entender por ela, porque ela não aceita a Bíblia. Ela não crê na Bíblia, ela não crê que a palavra tem poder, então ela vai buscar uma razão para ela. Ela vai buscar uma razão, como é que ela vê as coisas, como é que ela entende as coisas, entende? Então, em algum momento também você vai perceber que esse tipo de pessoa, ela se torna uma pessoa que ela só sabe dar cortes, ela só dá patada, ela só dá fora nas pessoas. Ela trata as pessoas com indignação, com insatisfação, porque ela entra na rejeição. Ela entra naquela rejeição, naquela rebeldia da alma. Por quê? Porque o problema não é mais sobre pecado. Esqueça o pecado se você não entende sobre iniquidade. Porque a pessoa que ela não quer entender sobre as iniquidades, ela vai se tornar uma pessoa rebelde para Deus. E ela pode carregar a presença de Deus, mas ela vai perder a presença. E se ela perder a presença, ela perde tudo do que Deus já fez por ela. É quando as pessoas chamam de transtorno mental. É uma pessoa transtornada, é uma pessoa, quer dizer, isso, ela vai dizer, isso é o jeito, Deus me fez assim. Eu não consigo mudar, eu não sei mudar. Por quê? Porque ignorou o pecado. Passou-se a ser iniquidade. Entende o que é que Deus está explicando aqui? Então, em Salmos, eu vou ler para que você entenda o que eu vou explicar aqui para você. Em Salmos 38, Deus diz, né? A dor da ausência do arrependimento. Então, tem pessoas que carregam a presença de Deus, mas não sabem o que é o arrependimento. Ela carrega a presença do Espírito Santo. Mas se ela continuar dessa forma, ela perde a presença do Espírito Santo. E a Bíblia explica isso. Saul perdeu a presença do Espírito Santo. E várias histórias explicam sobre a presença do Espírito e a ausência do Espírito. A pessoa ignorou a razão e a visão. Ela buscou uma razão para ela, uma satisfação para ela. Como é que ela entende o que ela vê? Então você começa a perceber no religioso que ele é assim, que ele começa a desconstruir aquilo que ele mesmo constrói. Ele constrói, mas ele mesmo destrói. Ele fala em Deus, mas depois ele vai desfazer daquilo que Deus fala na Bíblia. Então ele prega a palavra, aquilo que lhe convém e aquilo que lhe agrada. Então Deus diz: o Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravarão em mim. Olha, o que Deus explica, as tuas flechas se clavarão em mim, quer dizer, a ira de Deus é uma pessoa que já está, Deus já ajudou, Deus já fez milagre, Deus já falou com uma pessoa, mas a pessoa não quer mudar, ela acredita nessa mudança rasa. E as iniquidades vai tomar conta da pessoa, que é um problema de geração. Que é sobre um problema de geração, não é um problema que eu plantei. É um problema que eu vou alimentar, por desconhecer. Entende o que Deus explica? Por isso que as flechas castigarão, o furor de Deus se cravarão na pessoa. A pessoa não vai mais conseguir reagir desde quando ela transgredir 3 vezes na mesma área, Deus repreendendo, Deus exortando, Deus falando, e a pessoa dizer: eu não creio assim. Eu não vejo assim. Então Deus diz, né? O Senhor não me repreenderás na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravarão em mim, e a tua mão sobre mim desceu.
Olha só, se Deus ensina ou não ensina o que é a mão de Deus, o peso de Deus. Então, toda pessoa que ela toma remédio controlado, toda pessoa que ela vive no medicamento, toda pessoa que ela é indecisa, complicada, revoltada, irada, ela está sofrendo sobre iniquidades. Não é sobre o pecado. Ela não consegue entender mais sobre o pecado. Ela vai perdendo isso. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera. Nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Olha só. Pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal, e então corruptas por causa da minha loucura. É uma pessoa que se torna louca, porque ela fala uma coisa, ela prega uma coisa, mas ela não vive o que ela prega. Ela não consegue ter resiliência e persistência naquilo que ela fala, porque ela não consegue entender o que ela fala. Entende o que Deus está explicando aqui? Então, pessoas que têm problemas de mau hálito elevado, pessoas que têm problemas de mau cheiro elevado, pessoas que exalam mau cheiro, que têm problemas, e ela vai buscar uma razão, uma satisfação para aquele problema, porque ela não crê na Bíblia. São problemas de iniquidade, não é sobre o pecado. E Deus está revelando na carne da pessoa, na matéria da pessoa. As minhas chagas cheiram mal, e então corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado. Então muito abatido, ando lamentando todo o dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há causa sã na minha carne. Quer dizer, toda hora a pessoa vive nos médicos, né? Estou fraco e muito aquebrantado. Tenho rungido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de mim está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. Uma pessoa que ela ignora sobre transgressão, iniquidade e pecado, ela vai viver, depois que Deus repreender, que ela viver sendo repreendida e ela não quiser entender, ela vai viver por uma razão própria, pelo sentido próprio. Ela vai perder a razão de viver, então ela vai buscando uma razão. Ora ela tem uma razão, ora ela se agarra e quer ser uma boa esposa, ora ela se revolta com o marido, ela vai querer ser uma boa mãe, ora ela se revolta contra o filho, porque nada dá satisfação a ela. Ela não consegue ser suprida por dentro, ela vai tentando buscar um suprimento por fora. Por quê? Porque ela vai ler a Bíblia e não há mais revelação na palavra de Deus para ela. Ou ela não consegue entender, ou ela não consegue crer, porque ela não quis acreditar o que é iniquidade, ela não quis entender. Então, Deus ainda usa alguém para ajudar e a pessoa pode querer desfazer daquela pessoa. Como é que Deus vai ajudar? Como é que Deus vai ajudar uma pessoa que ela diz, essa é a sua interpretação da Bíblia, não a minha. Isso que aconteceu com você é um caso isolado. Em mim não. Em mim não é assim, quer dizer, ela não quer a Bíblia. Ela não quer a experiência que Deus está dando para que ela queira entender o problema dela. Ela não quer assim, ela não vê assim, ela não quer entender assim. Por quê? Porque a mente está cauterizada. Entende? Então Deus diz, o meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. A luz dos olhos deixa a pessoa, ela não consegue mais ver. Entende? A pessoa ela vai ver que depois que ela perde a presença do Espírito Santo, ela vai viver desmaiando, ela vai viver perdendo os sentidos, ela vai dizer que tem crise de burnout, ela vai dizer que tem crise de esquecimento, deixa o carro no canto, não lembra, deixa as coisas no canto, não lembra, não sabe mais, e ela vai dizer, eu estou perdendo a minha memória. Eu estou perdendo a minha memória. Entende? Quer dizer, a pessoa está sofrendo sobre iniquidade. Deus está explicando isso aqui. Então, por ela não querer, ela vai perder a presença. Os meus amigos e os meus companheiros estão longe da minha chaga. A pessoa vai perdendo as amizades.
E os meus parentes se põem à distância. Não consegue se relacionar bem com as pessoas, porque não é curada. Porque ainda não é curada. Não consegue se relacionar com as pessoas da própria parentela. Da própria parentela. Então, uma coisa é eu não conseguir me relacionar com a minha parentela, porque a minha parentela só quer falar mal das pessoas. Outra coisa é eu não conseguir se relacionar bem com a minha parentela, porque eu não aceito ouvir um defeito meu. É outra coisa. Porque eu só quero lidar com pessoas que não conhecem os meus defeitos. É outra coisa. Uma coisa é eu não me dar com a minha parentela, porque a minha parentela só sabe falar mal de pessoas. E eu não quero falar mal de pessoas. Entende? Outra coisa é a minha parentela só se aproximar de mim para falar mal das pessoas. Outra coisa é a pessoa não conseguir lidar comigo, porque a pessoa não aceita ouvir nada. Como eu conheço a pessoa, como a pessoa vai se relacionar comigo? Não tem como. Então, há um distanciamento com a parentela. Então, existe as duas versões. Existe a razão das pessoas que não conseguem lidar com a parentela, porque as pessoas só chegam para mim para falar mal das pessoas. E existe a pessoa que não consegue lidar comigo porque ela não quer ouvir nada a respeito dela. Só quer falar mal das pessoas. Existem as duas fases, né? Também os que buscam a minha vida me armam laços. E os que procuram meu mal falam coisas que danificam e imaginam astúcias todo o dia. O que eu acabei de explicar para você. Só chegam perto de mim pessoas para falar mal de outras pessoas. Como assim? Eu quero falar o que Deus fez na minha vida, o que Deus revelou para mim, o que eu passei, quais foram os milagres, as revelações, as coisas boas que Deus fez em mim. As pessoas não querem ouvir. Por quê? Porque ela só sabe falar mal de pessoas. Então, é o que Deus explicou aqui, ó. Também os que buscam a minha vida me armam laços. Só vem para mim pessoas para falar mal de outras pessoas. Porque quando chega para mim pessoas para falar mal de pessoas, estão armando laço para mim, para minha vida. E eu, por não conseguir reagir, eu vou cair. Eu só consigo lidar com pessoas para falar mal de pessoas. Entende o que Deus explicou aqui a Davi? Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam e imaginam astúcias todos os dias. Mas eu, como surdo, não ouvia. A pessoa não ouve o que devia ouvir. Ela perde. Ela não consegue ouvir mais nada sobre ela. Porque ela desconhece a respeito de iniquidade, transgressão e pecado. Então ela vai achar bom viver falando mal da vida dos outros. Entende? Mas eu, como surdo, não ouvia. E era como mudo, que não abri a minha boca. Assim eu sou um homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação. Eu me vejo perfeito. A pessoa que carrega iniquidade, ela se vê perfeito. Entende? Porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me, para que não se alegrem de mim quando escorregar o meu pé, e eles se engrandecerem contra mim. Porque estou prestes a cochear. A minha dor está constantemente perante mim. Olha bem. Toda pessoa que ela sofre de iniquidades, ela sofre nos ossos, ela sofre de insônia, ela sofre na carne. Então, pessoas que têm alergia, pessoas que só vivem nos médicos, os exames não dão nada, pessoas que sofrem de problema nos ossos, sabe o que é que elas dizem? Que isso não é uma verdade. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Porque eu carrego a presença do Espírito Santo. Mas se ela desconhece a respeito de perdão e arrependimento, iniquidade e transgressão, ela não sabe, ela termina perdendo a presença de Deus. Então Deus diz, porque eu declarei a minha iniquidade e afligir-me-ei por causa do meu pecado. Como é que eu declaro a minha iniquidade? Como é que eu declaro a minha iniquidade? Que é o que eu vou explicar aqui para você. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam.
Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. Não me desampares de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, a minha salvação. Quer dizer, aqui Davi estava explicando que ele precisava ainda de salvação. Ele precisava entender sobre iniquidade, porque é que ele estava sendo afligido. Afligir-me-ei. É isso que Deus explica aqui, ó. Porque declarei a minha iniquidade. Você declara pela boca as iniquidades. Uma mulher que ela faz programa, que ela se prostitui, ela vai chamar os filhos ainda de prostituta, de vagabunda ainda, sendo criança, porque ela vai declarar pela boca a vontade dela, a satisfação dela, a razão dela. Se ela não buscar arrependimento de Deus, ela vai estar julgando as pessoas pelaquilo que elas são. Por isso Deus explica: afligir-me-ei pelas minhas iniquidades. Elas são afligidas pelas suas vontades. Elas são indignadas, insatisfeitas com tudo. Ela vai buscar uma razão e uma satisfação para encontrar uma razão de viver. Mas se o problema é sobre iniquidade, ela vai perder a visão. Foi isso que Deus explicou aqui a Davi. A pessoa, ela perde a razão porque perde a visão. Ela perde a visão da própria natureza humana, dos próprios instintos. Eu conheci uma pessoa, conheço uma pessoa que ela carrega a presença do Espírito Santo, porque Deus me revelou, né? Ela trabalha numa academia e eu comecei a conversar com ela, contei meu testemunho a ela me contou as experiências dela. E ela também, ela carrega problemas de iniquidade e transgressão, mas carrega a presença do Espírito Santo. E a cada momento que eu ia conversar com ela, Deus começou a revelar para mim que ela carregava problemas de iniquidade. Eu comecei aos poucos e tentando ajudar ela, mas eu comecei a perceber que ela desconhecia a respeito do assunto. E ela mandou o link do canal dela para mim, que ela também prega, e ela trabalha na academia como instrutora, né? Instrutor de academia. E aí, quando foi um dia que eu cheguei na academia, ela me chamou e me contou o que tinha acontecido com ela na academia. Um pequeno desentendimento dela com uma cliente da academia, que ela veio me contar. Do nada ela veio me contar. E ali era mais um aprendizado de Deus para minha vida. Quer dizer, eu já tinha percebido que ela carregava a presença do Espírito Santo, pelas experiências dela, pela história dela, e a gente conversava e eu amei, mas a cada vez que eu tentava falar sobre, cada vez mais me aprofundando no conhecimento da palavra com ela, eu percebi que ela acreditava na Bíblia, uma parte da Bíblia e outra não. E aí eu comecei a instigar nela, para ver o que ela acreditava, como ela acreditava. E ela teve experiências com Deus, aprendeu a ouvir a voz de Deus. Mais de 20 anos que ela já tem, que congrega, né, que aceitou Jesus, tem problemas familiares, problemas de saúde, percas financeiras, e eu tentando abrir os olhos dela o que era iniquidade, o que era transgressão e o que era pecado. E cada vez que eu falava com ela a respeito desse assunto, eu percebia que ela distorcia a visão, que ela tinha outra interpretação. E aí aos poucos eu fui percebendo que ela andava nos médicos. Eu fui tentando abrir os olhos dela. E quando foi um dia eu cheguei na academia, ela me contou que houve esse desentendimento com essa pessoa da academia. Quer dizer, a academia pede para as pessoas que malham retirar o peso, colocar no lugar. Quem pega o peso, utilize o seu peso e volte e bote o peso no lugar que encontrou. Mas você sabe, quem malha sabe, que nem todo mundo cumpre com essa exigência da academia. E aí, eu sou uma delas. Nem sempre eu cumpro. Nem sempre eu pego o peso, a não ser peso de mão, né? Mas não peso que é 20 quilos para extensão de perna, né? Muitos pesos. Então, a pessoa pega, ela foi pedir para a moça tirar o peso da máquina e botar no lugar. E ela disse que quando pediu, a moça disse para ela, ela foi pegar o peso para guardar, a instrutora da academia, e a cliente disse, eu ajudar?
Aí ela disse, me ajude aqui a pegar os pesos para guardar. Aí a moça disse, eu não vou ajudar não. E saiu andando, né? Disse, eu tenho problemas nos ossos. Aí outra pessoa que ia passando disse, ela também tem. Já fez a resenha para tirar de tempo, ela também tem. Aí a moça da academia, a instrutora, disse assim, como ela disse, eu não. Ela quis dizer, isso não é o meu dever. Isso não é minha obrigação, isso é obrigação sua. A moça da academia. Aí ela disse, você devia saber que é a sua obrigação, quando a gente pega algo do lugar, é botar novamente no lugar. Você quer dizer para mim que eu estudei 4 anos de faculdade para pegar peso? A instrutora da academia disse para ela. Quer dizer que eu fiz 4 anos de faculdade para pegar peso? Eu tô pedindo para você me ajudar e você não quer me ajudar? Quer dizer que isso é a minha obrigação? Você que devia saber que isso aqui é a sua obrigação. Porque tudo que você pega no lugar, sua obrigação é botar de novo no devido lugar. Aí a moça, como cliente da academia, não gostou, se exaltou, começou a se defender e foi fazer reclamação para a recepção da academia, com o dono da academia ou gerente da academia. Enfim, quando eu cheguei para malhar, ela me contou o que tinha acontecido. E na hora que ela tinha me contado, ela mesmo contou para mim como ela sabia que ela tinha errado. Foi assim que ela me contou. Eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, Deus me perdoe se eu estiver errada, mas ela quis me humilhar e eu botei ela no lugar dela. Ela falou pra mim. Muito bem, se passou. Na próxima vez que eu fui malhar, eu já não vi mais ela na academia. Senti falta, perguntei à recepcionista por ela, ela disse que ela... A outra vez que eu fui, ela já não estava de novo, foi quando eu fui perguntar. Eu disse, ela não é uma pessoa disciplinada, não falta, né? O que foi que aconteceu com ela? Aí perguntei, a moça disse, ela tá de atestado. Botou um atestado e não veio trabalhar. Na hora que a recepcionista disse isso pra mim, o Espírito Santo disse, ela tá de atestado pelo que aconteceu aqui na academia com ela. Aquilo que ela lhe contou. Aí aquilo já começou a me incomodar. Digo, meu Deus, ela não entende a respeito de iniquidades. Aí voltei para casa, sabendo que ela tinha adoecido, porque ela bateu boca com a moça da academia. E ela falou para mim que sabia que tinha pecado. Pediu perdão para Deus, aquele perdão que diz assim, Deus me perdoa se eu estiver errada, mas ela quis me humilhar, mas eu não deixei ela me humilhar, botei ela no lugar dela. Quer dizer, ela que devia saber como adulta que aquilo que você pega no lugar, seu devido lugar, você tem que botar. Que eu não fiz faculdade, estudei 4 anos de faculdade para carregar peso. Ela não sabe qual é o meu trabalho na academia. Quer dizer, vim para casa, o Espírito Santo me incomodando para eu falar com ela e eu não queria falar pelo WhatsApp. Fiquei achando que bobagem. Quando eu me deparei com ela na academia, primeira coisa... o Espírito Santo mandando eu falar. E aí quando eu falei para ela, eu disse, você sabe por que você adoeceu? Quando eu revelei para ela por que ela tinha adoecido, porque ela tinha batido boca com a moça na academia, sabe o que ela fez? Ela desfez de mim. Ela desfez de mim. Ela desfez da Bíblia. Entende o que é que Deus explica? Eu falei para ela, na hora que a recepcionista me falou que você estava doente com atestado, o Espírito Santo falou que você estava doente por conta da discussão que você teve na academia. E ela ficou, como assim? Como assim eu fiquei doente por conta da discussão? Eu mesmo falei para você que eu tinha pecado. Eu vi o meu erro. Quem carrega a presença do Espírito Santo sabe, não peca mais à vontade. A gente é incomodada pelo pecado. Eu sei que eu errei. Eu falei para você que eu errei. Eu digo sim, você falou. Mas eu estou lhe falando que você adoeceu por conta da discussão com a moça. Aí eu falei para ela, as iniquidades que estão nos ossos, revela nos ossos, revela na carne, revela com doenças. Ela disse, aonde que isso está escrito? Me mostre qual é a base. Quando eu mostrei a base para ela, ela não acreditou. Isso é a sua interpretação.
Foi o que ela falou para mim. Isso é a sua interpretação. Eu contei para ela minhas experiências em São Paulo com uma pessoa que duvidou que a palavra tinha poder. E que Deus mandou eu falar, revelar, e ela adoeceu e só voltou à saúde quando o recado foi dado. Ela disse para mim, sabe o quê? Essa é a sua experiência. São experiências isoladas, Juliana. Não quer dizer que Deus repreenda. Olha a descrença. Aí já começou a desconstruir toda a construção que diz crer no Espírito Santo. Ah, quer dizer que você não carrega mais iniquidades? Então você já devia estar no céu. Foi o que ela falou para mim. Quer dizer que você não peca? Veja que a desinformação, a ignorância que a pessoa tem sobre iniquidades. Eu falei para ela, eu vou mandar os textos das iniquidades para você buscar a revelação do Espírito Santo em você. Eu estou falando para você o que Deus falou para mim. Mas você não é obrigado a crer em mim. Quem vai revelar para você é o Espírito Santo. Ela disse, mande para mim. Mandei para ela pelo WhatsApp. Ela disse que isso era casos isolados, mas que ela já tinha problema nos ossos. Ela já tinha problema nos ossos, ela não tinha adoecido por conta da discussão. E eu disse, você tem que estudar o que é transgressão e o que é iniquidade e o que é o pecado. A satisfação da própria natureza humana, da pessoa que nunca quer estar por baixo, que não tem humildade, que o orgulho toma conta, a pessoa que mesmo ela carregando a presença do Espírito Santo, ela sabe que pecou, ela sabe que errou, mas ela não tem humildade. Eu falei isso para ela. Eu disse, você tem que se aprofundar nesse tipo de conhecimento, porque eu só estou falando com você, eu disse a ela, porque você carrega a presença do Espírito Santo. Eu só estou falando com você porque você é uma pessoa de Deus. Porque uma pessoa do mundo, eu não ia abrir a minha boca para falar isso, porque eu sei que as pessoas não aceitam isso. Quem é do mundo não crê na repreensão de Deus. Quem é do mundo não sabe o que é iniquidade, não sabe o que é pecado. Ela disse, se isso fosse verdade, estava todo mundo doente. Olha o que ela disse para mim. Veja como a pessoa não tem a revelação do que é iniquidade. Se isso fosse verdade, todo mundo estava doente, porque o mundo é assim. Eu vou mudar, ela disse para mim. Eu vou mudar, eu sei que eu errei, eu já me arrependi. Eu não vou mais pedir para ninguém guardar seus pesos, porque eu sei que eu tenho que cada vez melhorar. Eu não quero ser essa pessoa que eu já fui no passado. Eu estou buscando a Deus, eu sei que eu vou melhorar, sabe, a pessoa começou a justificar. Eu disse, uma coisa é você saber que pecou. Outra coisa é você se arrepender. Uma coisa, quando você carrega problemas de iniquidade, você não sabe o que é o arrependimento ainda. Você sabe que errou, você foi incomodada pelo pecado, mas você tem que ter humildade. Para a iniquidade não tomar conta da sua carne, da sua mentalidade. Que é isso que Deus explica. Eu disse, olha, para Deus arrancar as suas iniquidades, você precisa se aprofundar em conhecimento. E a pessoa, você conhece que a pessoa não crê da mesma forma. Ela disse, isso é a sua revelação, isso é a sua interpretação. A sua amiga adoeceu porque é uma pessoa de corpo aberto. Olha a interpretação dela a respeito de iniquidade. Eu acredito no que você está me dizendo, Juliana, não estou duvidando não. Você teve essas experiências. Que Deus lhe usou, que Deus lhe curou, eu acredito em tudo isso. Mas ela, a sua amiga, é uma espírita. Eu sou uma pessoa que carrego a presença de Deus. Como? O que é que tem a ver eu ter adoecido com a discussão que eu tive com a moça aqui? Isso não tem nada a ver. Ela tem, vamos dizer, o corpo aberto, ela tem o corpo aberto, mas eu que tenho a presença do Espírito Santo. Entende? Como é a visão do que Deus explicou aqui, que a pessoa perde a visão. A pessoa que alimenta as suas próprias iniquidades, que ela ignora a repreensão de Deus, ela vai perdendo a visão pelas práticas das iniquidades. Entende? A pessoa não aceita ser humilhada, mas ela quer humilhar. Não aceita ser repreendida, mas quer repreender as pessoas. Ela vai perdendo a conexão com Deus. E a presença do Espírito Santo vai se retirando da pessoa. Por quê? Porque ela vai buscando agora uma razão de se ver melhor. Uma razão de entender melhor. Uma interpretação para ela de como é que ela vê as coisas. Como é que ela entende as coisas. Então não é que ela não carrega a presença de Deus, do Espírito Santo.
Não é que a pessoa não entenda sobre Deus. É que a pessoa não se aprofunda nesse conhecimento. Porque desde quando Deus usa uma pessoa para ajudar outra e a pessoa desfaz da pessoa, ela já perde a revelação. Ela não tem humildade. Ela vai perder a revelação. Entende? Porque se ela tivesse dito, não, eu vou buscar esse tipo de conhecimento. Me explique mais, me conte mais. Mas cada vez que eu ia explicando para ela, mostrando para ela, contando a ela, explicando, ela, o tempo todo ela ia desfazendo. Ela ia desfazendo da palavra de Deus. Ah, quer dizer que você não peca mais, então? Então você já devia estar no céu. Ah, quer dizer que a sua interpretação é essa da Bíblia? E cadê o seu amor? Cadê a palavra do amor? Você não tá vendo que você tá... Tipo, ela quis dizer que eu tava querendo constranger a ela e terminou pedindo desculpa a ela. Eu pedi desculpa a ela. Entende? Porque eu achei que ela ia ter a capacidade de ver. Eu achei que ela ia ter a capacidade de entender. Mas eu percebi que ela não ia ter essa capacidade. E eu disse a ela, me perdoe e me desculpe pelo que eu lhe falei. Peça a revelação de Deus. Eu vou lhe mandar os versículos da Bíblia. Eu contei a minha experiência isolada para que você tenha as suas experiências. Que as iniquidades, elas estão nos ossos. Elas vão da carne, problema de alergia, problema de carne. Depois ela passa a ter problema nos ossos. E a leitura aqui explica para você que é a mão de Deus que já está pesando na pessoa. É a revelação de Deus que a pessoa não quer mais entender. Ela está buscando uma razão de ver, uma razão de entender. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, que ela está sempre se graduando, sempre se capacitando. Sempre, essa academia só funciona quando eu estou, essa loja só recebe, a dona do aluguel dessa loja, que eu conheço pessoas assim, eu pago o aluguel dessa loja porque é eu, outra pessoa que alugar aqui não consegue pagar essa loja. Porque eu que dou a minha capacitação na rua para pagar o aluguel, essa loja não se paga. Se não fosse eu, a dona não recebia esse aluguel. Tudo é o eu. Deus, na vida da pessoa, ela não tem a revelação de Deus. Então, tudo que vai se fechando, tudo que vai se moldando, tudo que vai complicando na vida dela, ela vai buscar como é que ela vê. Como é que ela vê? Então, ela se autossupera. Ela se autossupera, porque esse homem só vive comigo porque sou eu. Se não fosse eu, ele não vivia com ninguém. Essa loja, a dona da loja só recebe esse aluguel porque é eu que trabalho aqui. Outra pessoa não ficaria aqui nesse lugar, porque o lugar não se paga. Ah, essa academia só funciona porque quando eu tô trabalhando, o povo diz que é outra coisa. É sempre o eu. É o eu, não é Deus na vida dela. Ela não tem essa visão exata sobre Deus, que é a presença de Deus na vida dela. Entende? E por isso ela vai perdendo a presença do Espírito Santo. Porque ela está o tempo todo desfazendo das pessoas para construir um eu. É isso que Deus está explicando aqui. Porque eu declarei as minhas iniquidades e afligir-me-ei por causa do meu pecado. A minha aflição, eu tenho que buscar uma razão. Afligir-me-ei. Eu tenho que estar desfazendo de alguém. Eu tenho que estar superando. Eu tenho que estar buscando entender a própria visão, a própria razão. Porque se não fosse eu, a dona desse aluguel aqui não recebia esse aluguel. Porque o ponto não se paga. Se não fosse eu, esse meu marido não vivia com ninguém. Porque é eu. Se não fosse eu, quando eu tô aqui, já me disseram. Quando eu tô aqui nessa academia, a academia é outra. Depois que eu cheguei aqui, o movimento melhorou, tudo melhorou. Você tá entendendo o que Deus explica a respeito das iniquidades? Que a pessoa, ela perde a presença do Espírito Santo, porque ela precisa estar se exaltando, ela precisa estar desfazendo de alguém, ela precisa estar competindo com alguém, ela não aceita ser humilhada por ninguém, mas ela quer humilhar. Ela vai querer humilhar, ela vai querer desfazer das pessoas, porque é altamente capacitada, porque é graduada, porque é estudada, porque ela sabe do que ela está falando. A pessoa vai perder a presença do Espírito Santo. E Deus explica isso no manual de vida. As pessoas que elas não entendem sobre iniquidade, transgressão e pecado, ela fala em Deus, mas ela não quer obedecer a Deus a todo tempo. E quando alguém mostra que ela está errada, ela vai dizer, se fosse assim, estava todo mundo doente. Isso não é verdade. Ela já não crê na Bíblia.
Entende? Ela tem uma visão para ela, uma interpretação da visão dela sobre Deus. Então a pessoa vai dizer, me mostre onde é que está escrito isso na Bíblia. Porque eu leio a Bíblia e nunca vi isso. E você vê as pessoas que pregam a palavra de Deus, na repreensão de Deus, na exortação de Deus, ela já não crê. Porque não tem a revelação. Porque a pessoa foi incomodada pelo Espírito Santo, viu que errou. Mas se ela realmente tivesse se arrependido, você acha que ela tinha vindo me contar? É isso que eu quero que você entenda. Você acha que a pessoa, se ela tivesse se arrependido, ela tinha vindo contar vantagem a mim do que tinha acontecido com a pessoa lá? E que ela tinha batido boca, que ela tinha desfeito da pessoa? Porque eu não estava no momento, eu não vi. Entende? Quer dizer, não, ela quer mais apoio. Ela quer mais apoio. E eu disse a ela, você errou. Você pecou. Não, eu sei que eu errei. Deus me constrangeu, Deus me falou. Não, ela queria mais um apoio. Como eu falei para ela, você foi aplaudida, elogiada por todo mundo, pelo dono da academia, pela gerente, pela recepcionista, porque para as pessoas você abafou, mas para Deus você sabe que não. Para Deus, quem busca a presença de Deus sabe que essa forma de viver não é a forma correta que Deus explica, que Deus ensina. Você sabe, ali ela deu uma que sabia, que estava arrependida. Mas a pessoa que está arrependida, você acha que a pessoa errou e ainda está contando o papo? Ela vinha com humildade me contar. A pessoa que está arrependida, ela vai com humildade. Eu errei, mulher, mas eu já pedi perdão. Se eu ver a pessoa, eu vou pedir perdão. Eu me arrependi do que eu fiz. Eu não me controlei. Não, ela conta para se exaltar. Ela conta para ter apoio. Tá entendendo a diferença da pessoa que não tem as iniquidades arrancadas para uma pessoa que tem as iniquidades arrancadas? Que não carrega mais medo? Que não precisa mais de aprovação das pessoas? Que não precisa estar levando a sua emoção a uma capacitação a se ver melhor do que todo mundo a todo tempo, a todo momento? Porque carrega problemas de iniquidades? Então, se as iniquidades da pessoa é na área financeira, ela vai ver o problema na área financeira para evoluir, para decolar. Se o problema, por isso Deus diz aqui, a declaração das minhas iniquidades me afligir-me-ei. Me afligir-me-ei, eu sou afligida. Eu sou afligida. Mas na hora que eu me sinto mal, eu vou buscar uma razão de me superar. Eu vou buscar superar esse sentimento, porque eu não aceito sentir. Eu não me humilho para Deus a esse ponto de entender isso aqui. Entende? Porque é que muita gente perde a presença do Espírito Santo, como Saul perdeu, como Salomão perdeu, como muitos das histórias bíblicas perderam a presença do Espírito Santo, foram ajudados por Deus, iluminados, curados, usados e depois perdeu a presença do Espírito Santo na vida deles. Mas naquela época não tinha Bíblia. Era cada um por si, Deus ajudando ali. E Deus foi mandando escrever a Bíblia para ajudar a nova geração a entender o que é problema de iniquidade, transgressão e pecado. Então, o problema se revela até pela fala. Até pela fala. Uma pessoa que Deus arrancou as iniquidades, a pessoa vê na forma de falar da pessoa, que a pessoa não sabe o que é arrependimento. A pessoa não sabe. E eu disse a ela, na hora que você quiser a minha ajuda para você ser curada das suas iniquidades, estarei aqui para lhe ajudar. Porque eu entendo de iniquidade. Foi a área que Deus me libertou. Foi a área que Deus me curou, que Deus me usou, que Deus me exortou. É a área que eu entendo, é sobre iniquidade, transgressão e pecado. E onde é que está escrito isso? Quer dizer que esse seu ensino só tem para você? Isso que Deus ensinou, só ensinou a você? Eu disse, não, está na Bíblia. Está na Bíblia. Você mostra, a pessoa não crê. Você diz, a pessoa não ouve. A pessoa não ouve. Porque ela não crê na Bíblia, ela crê nas experiências isoladas dela, então ela vai dizer, isso é uma experiência sua, isolada. Não tem humildade para ser curada. Como vai ser curada? Entende o que Deus explica aqui? Como é que a pessoa vai ser curada? Se a pessoa já repeliu, já desfez do que Deus ensina na Bíblia.
Como é que esse Deus vai curar a pessoa? Não vai curar. Vai se transformar numa pessoa religiosa. Ela disse, você está falando comigo como se eu fosse uma pessoa religiosa. Cadê o amor? Cadê o amor? Olha como é que você está falando. Eu digo, eu estou lhe ensinando o que Deus me ensinou. Eu estou passando para você os meus ensinos. E está na Bíblia. Você quer que eu fale do amor de Deus e da exortação de Deus? E do que Deus ensina na palavra de Deus? As pessoas só querem as coisas boas e a repreensão de Deus elas não acreditam. Entende o que Deus explica sobre iniquidade? Que ela cria um Deus para ela e Deus começa a ajudar, e Deus começa a sarar, e a pessoa depois ela perde, ela não consegue ter resistência e resiliência, porque ela vai criar uma visão para ela, de mundo para ela, porque ela acredita que não precisa mais mudar. São pessoas que não acreditam mais precisar mudar. Não preciso mudar, não. Ela tem uma visão de perfeição. Entende? E é por isso que a pessoa perde. A pessoa vai perdendo porque não tem humildade. Nem tudo que Deus fez está na Bíblia. Mas tem a Bíblia como base. E Deus ainda usa uma pessoa para ajudar e a pessoa desfaz. Ah, então você já era para estar no céu, já que não tem iniquidade, já que não peca. Não é que eu não peque, é que se eu pecar eu vejo que eu pequei. Eu vejo que eu errei. Eu vou me humilhar, eu vou chorar. E não vou me exaltar, ainda contar para as pessoas. Querer ter apoio das pessoas. Que eu não sei mais se ela adoeceu, se foi pela discussão ou foi pela exaltação que ela queria que eu apoiasse ela a fazer. Eu disse a ela, você vai ser apoiada e aplaudida por todos. Mas você sabe que isso está errado o que você fez. Você entende? Qual é a diferença de uma pessoa que carrega iniquidade para uma pessoa que não carrega iniquidade mais? Que Deus arrancou. Eu disse a ela, Deus arrancou as minhas iniquidades porque senão eu ia tirar a minha própria vida. Porque eu já vinha fugindo de tanta maldição, de tanta transgressão, de tanta coisa errada na minha casa. Eu fui mudando, eu fui me superando, eu fui me auto-superando, eu fui mudando ao ponto de Deus ter misericórdia de mim, arrancar minhas iniquidades e me ensinar. E me ensinar a respeito de iniquidade, porque não é sobre religião. Não é sobre religião. E ela não quis entender a razão. Ela disse para mim que o meu problema era um caso isolado. E que o problema da moça que Deus usou em São Paulo para me ensinar a respeito de iniquidades era uma espírita, tem o corpo aberto. Mas ela não. Ela não tinha o corpo aberto. Ela tinha a presença do Espírito. Entende a visão? A visão corrupta, corrompida, que aos poucos eu vou explicar para você mais a respeito do que é essas iniquidades. A pessoa que carrega um problema de iniquidade, ela é insatisfeita, ela é indignada, ela é constrangida pelos próprios sentimentos. É um excesso de ressentimento dentro dela que ela vai buscando superar, fugir. Ela vai buscando fugir do sentimento, mas existindo esse ressentimento, ela vai buscar uma razão como é que ela vê. Por que ela vive ganhando e perdendo? Por que ela vive adoecendo? Porque ela não consegue entender mais de tanto que ela já mudou. De tanto que ela já superou. Porque se as iniquidades estão na área sexual, na área afetiva, ela vai ver o fardo no casamento. Se o problema está na área financeira das iniquidades, ela vai ver a vida estagnada. Porque ela não consegue fluir em alguma área. Ela tem a capacidade, mas ela vê que algo impede a ela. Entende? E ela vai ficando indignada, porque ela é capacitada, porque ela é estudada, porque ela é inteligente, porque ela é uma pessoa boa, mas ela não consegue sair desse lugar. Porque é a respeito das iniquidades. É a respeito das iniquidades. É algo que é de geração. Como é que eu vou entender essa razão? É algo muito profundo. Iniquidade é algo muito profundo. É uma raiz geracional. Uma mudança externa não vai superar o interno. Precisa de transgressão. Preciso eu transgredir 3 vezes na mesma área para eu querer ter essa interpretação, essa razão. Quer dizer, eu mudei, mesmo assim eu ainda errei? Eu mudo de novo. E de novo. Até o ponto de eu estagnar ou não querer entender mais. Naturalizar. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu comentário e que você peça a Deus
no seu coração para que Deus ensine a você a respeito de iniquidades. Porque não é a respeito do pecado. É algo muito profundo. É sobre um problema de geração. E que a pessoa perde a visão. Ela perde essa visão. Então ela vai buscar uma visão para entender e mudar por fora. Ela vai mudar por fora, mas as iniquidades estando lá, é uma pessoa que ela não consegue superar. Ela só vai conseguir superar se ela entender. Se ela buscar entender no interior dela o que é que indigna ela. O que é que destempera ela. O que é que ela não consegue entender. Essa razão do ser. Porque quando fala sobre iniquidade, está falando sobre a razão do ser interior de uma pessoa. Por isso que a mudança externa não supera, não alcança essa mudança. A pessoa precisa ser maduro e ter conhecimento para poder entender que a razão está dentro de mim e não fora de mim. A razão está dentro e não fora. Quando Deus lhe muda por dentro, tudo muda por fora. Quando uma pessoa ela tenta se moldar por fora, ela vai ver a barreira na vida dela. Então ela até dá uma guinada, ela até dá uma suspirada, até ela dá uma aliviada, mas as iniquidades vão chegar, que é um problema de geração, a indignação, a insatisfação, porque as coisas não fluem, não saem do lugar. Entende? Então eu vou ficar satisfeita, mas raso. Depois vai vir a insatisfação, a indignação, a tristeza excessiva, a depressão. É isso que Deus explica, porque precisa dessa cura interior. Eu preciso querer entender a raiz das iniquidades, para que Deus possa arrancar. Como é que eu acredito nesse Deus da Bíblia, mas eu não acredito na repreensão? Como é que eu não acredito na repreensão? Quer dizer que Deus repreende as pessoas, mas quando é na minha vez? Não. Não, porque eu carrego a presença do Espírito Santo. Não, já não acredita. Já desfaz. Por quê? Porque não consegue entender. Por que não consegue entender? Porque não tem humildade. Entra na soberba, vai piorando. A pessoa vai piorando, ela vai mudar, mas não vai conseguir alcançar a libertação. Entende o que Deus está explicando? Então eu peço para você que deixe o seu like, o seu comentário. E compartilhe esse conteúdo na vida de alguém que você deseja fazer o bem. E até o próximo vídeo.